Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. É uma alegria da gente estar seguindo esse trabalho, né? Para quem, imagino que por estar disponibilizado, a maioria possa ter tido acesso ao primeiro encontro do grupo, que é um encontro, a gente chama de um grupo temático, porque a gente está pensando em trabalhar em cima de um texto, né? Tem um tema aí, o tema do significante, tem um texto de referência, e a ideia é que a gente vá, então, não só trabalhando pontos de possíveis leituras, mas também produzindo hipóteses, testando, enfim, né? E dialogando. E aí eu queria agradecer também todo mundo que me mandou perguntas ou indicações de leitura, de referências, né? Eu recebi bastante material para continuar trabalhando nessas hipóteses. Então, enfim, eu vou agradecer nominalmente, cada um à medida que eu for trazendo os materiais, mas eu acho que é muito rico, assim, quando a gente consegue abrir esse espaço, né, de interlocução. E para quem está chegando também no grupo, né, do WhatsApp, é aquilo mesmo, gente, é um mailing, né, não é um grupo de conversa só para fazer a mensagem chegar, as cartas chegarem um pouquinho mais diretamente, porque a gente estava com muito problema de comunicação, né. Enfim, eu acho que não está demais, mas se tiver também, depois vocês me falem, né, eu estou mandando uma mensagem por semana e olha lá, ainda assim só com coisas bem objetivas. Então, bem, hoje eu vou trabalhar o núcleo, né, desse texto do Seminário da Carta Roubada. E aí, nesse núcleo, eu queria fazer uma breve pontuação, assim, que descobri nesses últimos tempos. Que, bem, como a gente falou no primeiro encontro, a versão que a gente tem nos escritos... Cadê os escritos? Deixa eu pegar aqui. A versão que a gente tem nos escritos é uma versão de 1957, né, de uma aula que foi dada no Seminário 2, em abril de 55. Vai fazer aniversário semana que vem. Mas, para quem leu as duas versões, né, do seminário e dos escritos, pode ter estranhado não só uma diferença de forma, né, porque de fato, então Lacan, uma coisa é a transcrição da fala, outra coisa é o estabelecimento de texto, mas também uma diferença de enunciado, né. Tem momentos em que o Lacan fala exatamente o oposto. Eu achei isso muito curioso. São detalhes, assim, mas o que isso me chamou a atenção do que a gente conversou, né, como posso dizer, daquele primeiro encontro, né, e que bem, tudo bem, Lacan podia mudar de ideia, de um ano para o outro, né, ele podia ter mudado de ideia, e ele falou o contrário. Mas, quando eu fui procurar a versão do seminário, né? Então, o seminário 2, sei lá onde está. Quando eu fui procurar a versão do seminário 2 no Staferlat, que é um site que tem uma estenografia específica, né? Assim, um estabelecimento de texto dos seminários em francês, que eu acho que é o mais difundido que a gente encontra, né? Aberto, público, gratuito, etc. Quando eu fui procurar lá, eu vi que não tinha a aula transcrita. Isso é muito curioso, né? Ou seja, a versão do seminário que a gente tem em português só existe na versão do Miller. Enfim, deixo isso como um ponto, né, que a gente já falou, bem. Uma coisa é a gente pensar, tá, nos seminários a leitura é mais fluida, porque tem algo da oralidade, tem algo da transmissão ali em ato. Né? Mas, ainda assim, quando a gente não tem a estenografia, né, quando a gente não tem outras versões, é bom ficar um pouco mais atento, né? Eu já tive momentos do seminário do Lacan que eu estava lendo e falei, meu, o que o Lacan está falando? De onde que ele está tirando essas coisas? Aí, quando eu ia buscar em outras versões, não tinha, só tinha a versão do Miller. Né? Acho que eu até cheguei a comentar isso com a Lana em algum momento, que é muito curioso como esses
enfim, não é algo que precisa assim, de grande consideração, mas importante ter atenção nisso, né? Já que estamos aqui cuidando do texto, né? Cuidando para pensar modos de leitura. E bem, então, para analisar esse texto do Lacan, eu começaria com uma consideração que é a seguinte, de que a carta roubada, ela está para o Lacan como a interpretação dos sonhos está para o Freud. Né? Acho que isso é um ponto que eu queria deixar aqui de partida. Eu acho que eu até coloquei isso num slide. Espera aí, eu vou tentar compartilhar. Janela. Vocês estão vendo aqui, gente? Vocês estão vendo? Sim. Ah, legal. Então como dizia, né, o seminário sobre a carta roubada está para o Lacan numa posição próxima da que a interpretação do sonho estaria para o Freud. Né? E isso, bem, são dois textos que de alguma forma dão isso que eu estou chamando as coordenadas de leitura, né, uma semiologia, a partir do qual cada um apreende, né, as manifestações do inconsciente. Né? Então, são textos que dizem de cada lado como que eles entendem a sua gramática fundamental. Né? A interpretação dos sonhos, como a gente sabe, não é só sobre sonhos. Né? Então, o Freud ele vai falando dos modos de produção, das formações do inconsciente, né? E o mesmo Lacan faz com a carta roubada. Então, mais do que esse texto ele é central, porque mais do que uma aula de interpretação de texto, né, é uma aula de interpretação do material clínico também. Enfim, Lacan brilha nesse momento. Mas, então, teria esse lugar na obra do Lacan, né? Estou entendendo, sim. Mas também tem alguns autores da crítica literária, né? Porque o Lacan analisa um texto, que dizem que seria um marco nas relações entre psicanálise e literatura. Né? Porque o Lacan ele propõe uma leitura sem precedentes metodológicos na história da crítica literária. Isso enfim, um ponto interessante da gente considerar. Né? Mas, ainda sobre isso, sobre como que o Lacan ele vai se aproximar do texto, não sei se vocês se recordam que no encontro passado diz que uma das possíveis interpretações desse empreendimento do Lacan é ler como uma oposição ao trabalho da Marie Bonaparte e ao que ela representava. Né? A Marie Bonaparte, ela também vai ler a carta roubada. E ela lê, né, Marie Bonaparte, como a gente falou, essa psicanalista que representava um lugar da realeza psicanalítica, um lugar de autoridade aí frente à IPA, enfim, um lugar que o Lacan estava em conflito constante, né? E ela também interpreta a obra do Poe, um grande livro, e ela lê, isso é muito interessante, porque ela lê a obra do Poe como um reflexo da sua neurose, né? Assim, de traços patogênicos específicos, ela faz de uma pretensa, né, fantasia sadonecrófila, né, esse desejo do Poe, que ela lê como desejo do Poe pela mãe morta dele, ela faz um grande pilar para interpretar toda a obra do autor, né? Então, essa ideia de que se acontece alguns eventos na vida, você estaria fadado a responder de maneira X ou Y, né? Um psicologismo, ela acaba produzindo que a teoria do Lacan e a do significante, ela vem a se opor. Né? Mesmo o Freud, ele faz um breve prefácio, e ainda assim o Freud, ele dá uma espetada ali, ele falando, olha, tem muitos elementos interessantes sobre a vida dele, mas que não justificam pensar o gênio criativo do Poe. Então, o Freud estava bem avisado, assim, que tem algo ali que não se esgota. Então, isso para dizer que o Poe, mais do que
né, pensar o diagnóstico do poeta, do Poe, desculpa, o Lacan, mais do que pensar o diagnóstico do Poe, ele vai ler o seu texto, né, e a sua produção é aquilo que tem a ser analisado, né? A sua história não justificaria a produção em si, né? Não justificaria, não determinaria um curso de vida. Isso é uma lição clínica, né? Em muitos sentidos. E vamos lá, então vamos ao texto. Deixa eu ver. Então, como a gente falou, né, no primeiro encontro, a intenção do Lacan é trazer na análise do conto do Poe essa verdade que brota do pensamento freudiano, né, justamente ilustrar a ordem simbólica que seria constituinte do sujeito, né, demonstrando aí a determinação fundamental que o sujeito recebe do curso de um significante, né? Acho que essa é a proposta central do Lacan, e, em outros termos, ele vai trazer essa ideia dessa citação que está aqui presente, de que o que o Freud ensina, né, justamente, é que o sujeito segue o veio do simbólico, né? Mas não só o sujeito, os sujeitos também, né? Tomados na sua intersubjetividade. Então, um conto que vai falar de como esses sujeitos eles vão se relacionando, né? E eles modelam seu próprio ser segundo o momento da cadeia significante que os está percorrendo. Então, tem algo do significante que vai determinar a posição desses sujeitos, né? Modelam o seu ser, enfim. De alguma forma, o que o Lacan está trazendo nessa hiperdeterminação do campo do simbólico, né, algo muito próximo do que o Lévi-Strauss, anos depois, vai sintetizar no que diz respeito ao campo das narrativas míticas, né, que não são os homens que pensam os mitos, são os mitos que se pensam nos homens, né? Tem algo dessa ordem simbólica que vai se atualizando nessas redes discursivas. Bem, a gente pode passar disso num outro momento, mas só queria chamar a atenção que nesse lugar da intersubjetividade que o Lacan está falando, bem, a gente não está só falando de sujeito a sujeito, a gente também está falando de como eles vão se regulando aí nisso que logo em seguida ele vai nomear como imissão subjetiva, né? Um conceito muito caro para os trabalhos aqui da Pola, né? Que é essa mistura, né, subjetiva. Bem, continuando, então, para nossa conversa, né, eu dividiria aqui, e vai ser uma conversa, talvez de todos os encontros, a que está um pouquinho mais rente. Ih, gente, está diminuindo a tela aí para vocês? Sim. Ah, eu diminuí a tela. Um pouquinho. Gente, não sabia. Tá. Ai, que situação. Se a gente dá um jeito aqui, ó. Aumentou? Melhorou? Aumentou. Tá Bem. ótimo. Então, o que eu queria... Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais rente ao texto, mas eu vou dividir isso aqui em 4 momentos fundamentais, né? Gente, eu estou ainda me debatendo com essas telas. Enfim. Então, esses 4 momentos, que, no primeiro momento, a gente vai falar da delimitação das 2 cenas, né, da carta roubada. Num segundo momento, um debate sobre condições e estrutura da narrativa. Num terceiro, uma apresentação do que é uma carta, letra, né, nessa homonímia, nesse jogo que o Lacan se vale para pensar a noção de lettre, né, então a estrutura e a materialidade. E, no fim, uma discussão sobre a relação dos personagens com essa carta. Bem, o que nós temos? Aqui eu trouxe algumas imagens históricas aí, das edições do Poe, mas, como vocês devem ter visto, né, esse é um texto clássico, um dos mais comentados na história do lacanismo, mas a gente tem 2 cenas aí colocadas, né? De forma muito sucinta, para a gente começar a conversa, a gente tem uma primeira cena, que se passa na alcova real,
né, em que a rainha ela recebe uma carta, ela fica um pouco embaraçada com a entrada do rei e depois com a entrada do ministro. Né, um ministro lá, alguém com certa respeitabilidade, tinha acesso à curva real. Ela tenta disfarçar, virando a carta, jogando assim em cima da mesa, mas o ministro, ele percebe que aquela carta tinha alguma coisa e que estava deixando ela embaraçada. E aí tudo se desenrola nesse instante. Né? O ministro vai, ele percebe que ela está meio... A rainha está um pouco... não só desconcertada, mas também imobilizada. Ele coloca uma carta do lado dessa carta, e aí ele continua ali falando bobagens, amenidades, depois ele vai e pega a carta da rainha, e deixa a carta dele. Né? A rainha percebe toda a movimentação, o rei não percebe nada, né? Mas é uma cena única, uma cena pontual. O saldo é que a rainha fica sem a carta, o ministro fica com a carta e um certo poder sobre a rainha, e ela fica ainda com um pedaço de papel sem valor. Temos uma segunda cena, então. A segunda cena se dá no gabinete do ministro. Né? Então, já é uma cena que tem uma outra temporalidade, né? Porque ela começa num ano e meio que a polícia está ali procurando a carta de tudo quanto é jeito, sem sucesso. Né? Revistaram o ministro, reviraram o apartamento, não encontraram. E depois tem ainda 2 momentos que são as 2 visitas desse detetive, que é o Dupin, Auguste Dupin. E a primeira é uma visita que ele vai até esse gabinete, percebe lá que tem uma carta virada, né? Então, assim, é o avesso da descrição que ele tinha, mas tem algo da forma que se mantém. E aí, uma segunda visita que ele dá um jeito de fazer um estardalhaço na rua, lá contrata alguém para fazer estardalhaço, e aí ele troca essa carta com uma carta com um facsímile, né? E ainda deixa nessa carta uma escrita provocativa. Bem, essas 2 cenas, né? O que elas mostram aí, o Lacan enfatiza isso, né? Que o que interessa é como os sujeitos se revezam no seu deslocamento no decorrer de uma repetição intersubjetiva. E a repetição aqui em jogo não é só de 2 cenas, né, que envolvem um roubo. Ah, teve um roubo aqui, teve um roubo ali. Né? A repetição é desse módulo intersubjetivo no qual a ação se repete. Né? Então tem algo que tem uma dinâmica, vamos pensar assim em geral, que se repete nas 2 cenas. E aí o Lacan vai nomear isso como dizendo respeito a 3 olhares. Né? Ele vai falar dessas posições. Então, e o olhar aí, para além da questão de uma imagem, da sua lógica interna, a gente está falando de como eles se articulam entre si. Né? O primeiro seria um olhar de quem não vê nada. Né? Então, na primeira cena, quem não vê nada é o rei. Ele não vê nada, não sabe de nada, está assim, vendido na situação, como um bom rei. E o segundo é a polícia. Na segunda cena, a polícia que não encontra nada, né? Ela não vê, ela meio que acredita que sabe, mas ela está meio perdida também. Enfim, né? Onde estaria essa coisa? O segundo olhar, o Lacan vai dizer que é esse olhar que vê que o primeiro nada a ver e se engana de achar que, então, ele está salvo, digamos assim. Né? Então, a rainha, nesse primeiro momento, ela deixa a carta ali em cima, ela está vendo que o rei não está vendo nada, ela acredita que ela está bem com isso. Na segunda cena, o ministro. O ministro, ele está tranquilo porque ele sabia. Né? A gente recebe notícias de que o ministro sabia que ele estava sendo revistado, que estavam procurando a carta, mas ele, de alguma forma, acreditava que, né, estava entendendo que a polícia não ia encontrar nada. E o terceiro olhar é esse olhar de... É o que vê desses 2 olhares, que eles deixam alguma coisa descoberto, né? Então, está ali a carta à vista, né? Para que disso, então, se apodere quem quiser.
né? Então, é o ministro, na primeira cena, ele percebe toda a dinâmica que está acontecendo, e ele sabe que ali tem a carta, que tem um objeto valioso, e na segunda cena é o Dupin. Enfim, isso a gente poderia resumir dessa seguinte maneira, né? Então, de uma forma muito sucinta, essas são as duas cenas. Um que não vê, o outro que o outro não vê, e um que vê a carta e vê a dinâmica, né? Na cena 1, na cena 2. Tudo bem, gente, até aqui? Tá dando para acompanhar? Legal. Tá, estou um pouco preocupado com o tempo, mas a gente... Essas três posições, elas se intercambiam a partir de uma posição, de um lugar diferencial frente à carta, que seria um quarto elemento, né? Então, o Lacan ele vai trazer essa ideia de que esse deslocamento é determinado pelo lugar que vem a ocupar em seu trio esse significante puro que é a carta roubada, né? Essa é uma ideia central aqui. Então, os sujeitos eles são transformados, o que ele vê, o que ele deixa de ver, o que ele sabe, deixa de saber, etc. Em todas as suas disposições gerais, eles são transformados pela sua relação, né, pelo lugar que se ocupa frente à carta, né, essa carta roubada. Bem, e esse é um ponto... Peraí, que já tem perguntas aqui? Na segunda cena... Desculpa. Onde está a rainha, se não seria o ministro? Eu troquei. É verdade. Obrigado, gente. Eu preciso corrigir isso aqui, depois eu corrijo. Enfim. Obrigado pela... Enfim, copiei e colei e não troquei o nome. Então... Não vou corrigir isso agora. Enfim, depois eu perco todas as telas, vai ser o caos. Mas, obrigado. E, sim, é o ministro, né? Na cena 2, então, se dá com a polícia, né? O Dupin e o ministro. A rainha, se está na segunda cena, ela está representada pela polícia, né? Nessa segunda cena. Enfim. Mas... Continuando, então, né? E essa questão da gente observar as repetições é algo muito sensível, assim, para a nossa prática, justamente, né? A gente está ali buscando reconhecer como as repetições elas vão se produzindo em cenas diferentes, né? Como elas vão expondo lugares entre si. E a repetição, como a gente falou no encontro passado, não é a repetição do mesmo, mas dessas posições simbólicas diferenciais. Diferente da leitura da Marie Bonaparte, por exemplo. Marie Bonaparte é a repetição da identidade, né? A repetição, a insistência do mesmo. Então, é a mesma fantasia sadonecrófila que está presente em toda a obra dele. Enfim, e mesmo aqui, ela não dá muita atenção para a carta roubada, mas a gente já vai falar o porquê disso. Mas vamos, então, para o segundo ponto, gente. Segundo ponto, o que nós temos aqui? A gente tem o Lacan falando sobre as condições, né, e estrutura da narrativa, que é uma coisa muito interessante, porque ele tá de alguma forma nos dando não sei, material para a gente pensar assim, de que posição a gente escuta uma narrativa, né? Bem, acho que num primeiro momento ele reconhece que todo esse drama que a gente tem na carta roubada seria invisível, né, imperceptível sem a presença de uma narração. Imagina isso num teatro, né? Então a gente tem duas cenas em que tem pessoas se encontrando, falando coisas banais, e pega uma carta, pega um papel aqui, pega um papel ali, e a gente fica meio sem entender, né, o que acontece. Então, é a partir da fala, né, que as ações recebem seu sentido e direção, né, além de determinar esse ponto de vista dos atores. Algo muito próximo do que a gente tem, né, no nosso fazer cotidiano. Às vezes, sei lá, a gente recebe pessoas que a gente teve alguma notícia, ou a pessoa teve presente em algum tipo de evento ou tragédia, que a gente tem notícias dessa tragédia, mas isso não significa que a gente sabe o que aconteceu, né? Nos interessa ali, mais do que
se fiar numa pretensa realidade, que teria assim, um sentido imanente, escutar qual é a narrativa que está em jogo ali, né, para a gente entender o que está colocado ali naquela análise daquele sujeito. Bem, ao mesmo tempo, uma outra direção que o Lacan coloca, que é bem interessante, é essa ideia de que a carta roubada, ela é assim, um protótipo de um gênero narrativo nascente, o romance policial, né? A gente vai falar disso mais detidamente no próximo encontro, mas uma coisa que é interessante notar, que é uma história bem estranha, né? Então, se a gente pensa o que é uma história de isso que a gente chama de romance policial, sei lá, Sherlock Holmes, ou as histórias da Agatha Christie, etc., a gente vê que ela tem uma fórmula estranha. Por quê? Porque, bem, não tem um grande crime, a gente sabe quem foi, a gente sabe como foi, a gente sabe onde foi, a gente sabe o que foi. Ou seja, a gente sabe tudo, não tem mistério. A grande questão é como reaver a carta, né? Mesmo o Dupin, que é assim, o que seria o arquétipo desse super detetive, um herói, anti-herói, né, que depois vai ter o Sherlock Holmes, o Hercule Poirot, enfim, são esses heróis modernos que estão à margem das normas e convenções, com inteligência acima da média, etc. Ele ainda é meio capenga nessa função, porque é um gênero que não está estabilizado, digamos assim, né? E a gente acompanha alguns movimentos recentes sobre isso, por exemplo, nas séries de televisão. A gente tem essa formatação Netflix, né, que é diferente do que a gente encontrava no início dos anos 90, para as séries dramáticas. Peguem Twin Peaks, por exemplo. Twin Peaks é meio série, é meio filme, é meio novela, é toda uma mistura ali, porque tinha um gênero nascente, né, da série dramática. Mas bem, e aí eu acho que fica uma questão para a gente pensar quais são esses gêneros narrativos que a gente escuta no consultório, né? Romance romântico, romance histórico, realista. Eu acho que fica como uma provocação, assim, né? Do Lacan aqui. Mas ele traz um ponto muito importante logo em seguida, que é o reconhecimento de que as duas cenas chegam em diálogos muito diferentes. Porque tem dois diálogos que organizam essas cenas que vão dar, então, o sentido delas, né? E são dois diálogos que procedem esses usos opostos das virtudes da fala. E, de alguma forma, trazem uma outra camada dramática à carta roubada. O primeiro diálogo é esse diálogo entre o policial e o Dupin, né? Logo no começo do romance. E é um diálogo que o Lacan vai nomear como um diálogo entre um surdo e um que ouve. E, de alguma forma, ele representaria assim uma comunicação, a ideia de uma comunicação unidirecional, de um ideal de troca entre dois elementos em que um receptor seria o agente neutro, né, no qual uma mensagem traria um tipo de garantia de exatidão. Assim, um ideal de comunicação que ignora completamente, né? Mas veja, um ideal muito presente nos dias de hoje, mas que ignora esses filtros narrativos nos quais chegam o diálogo ao Dupin, né, esse primeiro diálogo, e que é algo inerente da linguagem humana, né? E para falar da linguagem humana, o Lacan ele se remete a um texto do Émile Benveniste. É esse texto Comunicação Animal e Linguagem Humana, né, que é muito interessante, não sei se vocês já tiveram contato com esse texto, mas ele vai falar de um tipo de comunicação presente nas abelhas. Veja, um texto que foi publicado 3 anos antes desse texto do Lacan. Então, ele estava ali na crista da onda. Mas ele vai falar de um tipo de comunicação entre os animais, as abelhas, no caso, né, que dizem de um modo de informar, que uma abelha informa outras abelhas da localização de fontes de pólen. E é uma comunicação muito precisa. Ela se chama wagging dance, né? Dança do vento.
Então, ela tem dois sistemas. Sim, vou falar disso sucintamente. Primeiro sistema é a direção em que está a fonte de pólen. Então, existe um eixo, que é o eixo do Sol, do caminho do Sol, e a abelha, quando ela volta para a colmeia, ela vai fazer essa dança, e o eixo da dança, ela vai formar, com esse eixo da dança, ela vai formar um ângulo que é a direção. Então, tá vendo esse alfa aí? Esse alfa é a direção que as abelhas têm que ir para encontrar a fonte de pólen, né? O segundo sinal que ela passa é a distância. Então, a direção e a distância. E a distância ela vai ser determinada pela frequência no qual ela faz essa dancinha. Né? Então, a depender da frequência, ela é mais longe ou mais perto. Tá vendo aqui? Ó? Ela faz isso durante 1 segundo, 1 quilômetro e tal. Enfim. Aqui eu trouxe um exemplo disso. Vocês estão vendo? Ai, tá bem. Ai, gente, eu não sei se vocês conseguem ver. Ela tá dançando tão certinho aqui, mas a conexão não tá permitindo, né? Vocês conseguem? Enfim, eu vou ficar devendo essa. Mas essa é a Wagging Dance. Então, o Benveniste ele vai trazer essa ideia de um tipo de comunicação que não seria uma linguagem, né, mas um código de sinais, e que teriam, né, esses caracteres. É uma comunicação que ela é fixa no seu conteúdo, ela é invariável na sua mensagem, uma referência a uma única situação, ela não é decomponível, né? Então, você não consegue tirar daí fonema, morfema, lexema, nada, né? E é uma transmissão unilateral. Não tem uma que fala, olha, eu ouvi da abelha X que tem a fonte de pólen Y, não tem essa passagem, né? Ou uma abelha perguntando para outra, não, peraí, onde que é mesmo? Não tem isso. Mesmo que o Lacan vá dizer que não é algo absolutamente ausente, né, no campo humano, diria de uma certa comunicação assim imaginária que não se sustentaria na transmissão de um ao outro, né, sob a forma simbólica, não se sustentaria, mas se sustentaria nas formas de comunhão que os sujeitos têm frente a um objeto. Né? Então, geralmente, o discurso de ódio funciona assim. Duas pessoas odeiam o mesmo objeto. E aí, de alguma forma, você tem ali uma comunhão que se sustentaria nesse campo. Mas tudo isso para dizer, né, que, bem, quando a gente fala de linguagem humana, nós não somos abelhas. Né? Eu acho que essa é a primeira lição. Né? O homem não é uma abelha, ou em francês, para ficar um pouco mais próximo do Lacan, ele nunca falou isso, mas ele poderia muito bem ter falado. Mas continuando, segundo tipo de diálogo é esse diálogo que já está no campo de uma dimensão de verdade. Né? Então já não é de uma pretensa exatidão, mas no campo da verdade. Né? E é um diálogo em que a fala ela decola de uma dimensão meramente comunicativa. Né? A gente vê o Dupin na segunda cena fazer isso. Então ele traz uma série de aporias, e ele vai explicando, e um monte de enigmas, e uma exibição de erudição que dá uma chave do lugar a partir do qual ele fala. Né? Como assim? Olha, ele está falando mais do que ele aparentemente está dizendo. Né? Fala mais do que diz, digamos assim. Né? Ou diz mais do que fala, não sei. Enfim, uma ou outra. Mas aí o Lacan vai trazer essa ideia de que é um momento onde o sujeito nada pode capturar senão a própria subjetividade que constitui um outro como absoluto. E essa ideia do outro como absoluto, né, acho que um exemplo paradigmático é essa adjuração, né, enfim, que está presente ali no X de suas relações com o inconsciente, em que um sujeito chega para o outro, isso é muito curioso, né? Quando você é presente, ele chega assim, não, você está mentindo para mim, você está querendo me enganar, né? Você está me dizendo que você vai para Cracóvia,
porque você quer que eu acredite que você vai para outro lugar, Lemberg, quando na verdade você vai para Cracóvia, né? Essa ideia ela é muito interessante, porque assim, o Cracóvia não é igual a Cracóvia. A não é igual a A, né? Tem um desdobramento da linguagem, um redobramento de níveis da linguagem. Então, isso já diz de uma marca do campo de significante que uma coisa ela pode significar duas coisas, e duas coisas podem significar uma coisa, né? O lugar da identidade ela é, de alguma forma, rompida aí, né? Esse lugar da exatidão da língua. Bem, e o Poe acaba trazendo isso em ato, nesse momento de transformação do personagem do Dupin no final do conto, né? Que mostra ali como o Dupin ele foi afetado. Enfim, vamos chegar a isso também. Terceiro momento, né, a terceira sessão de hoje, eu ia falar essa ideia de, então, o que é uma carta-letra? Né? Acho que é um ponto que o Lacan ele vai analisar aí, vai pensar essa materialidade frente a uma indivisibilidade, a localidade da carta, enfim. Primeiro ponto, né, quando a gente pensa aí, então, o que é essa carta do conto, né, o que ela pode trazer de ideia, e é isso, ele está falando de propriedades que dizem do significante, né, enfim, vamos chegar lá. Mas um primeiro ponto é que essa carta do conto, ela tá e não tá, né? A polícia procurou por toda parte, esgotou esse espaço, esquadrinhou todos os móveis, explorou tudo que podia se explorar. E a carta não estava em parte alguma, né? Então, de alguma forma, a carta tem uma relação assim. Esse termo é muito interessante, né? Nulubiedade. Eu não sei se a gente usa isso em português, ele é mais comum no inglês. Mas diz dessa relação do significante com o lugar. Uma relação meio bizarra. Tá e não tá. Né? E a polícia não encontrou, porque a polícia estava ali ocupando uma posição de uma imbecilidade realista, né? O Lacan vai nomear. Isso é muito interessante, porque de alguma forma, a polícia acreditava que a carta era algo da realidade. Né? Mas a carta ela não estava em seu lugar, porque o que dá um lugar ou desloca de lugar não é algo da realidade. A noção de lugar ela já implica uma ordenação simbólica. Né? Um grande exemplo disso é o exemplo da biblioteca. Se você pega um livro, esse livro tem um lugar. Se você coloca esse livro 3 livros para frente, ele já está perdido, né? O livro está lá, mas quem for procurar não vai encontrar nunca, porque ele já está fora de lugar, né? E então, nesse sentido, é uma propriedade do simbólico a possibilidade de se deslocar de lugar, né? Ele tem um lugar e ele não tem um lugar. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Bem, então a carta ela teria essa materialidade singular, isso aqui que o Lacan traz é muito curioso, né? De que a carta ela não pode ser partida. Bem, você pode picar uma carta e ela vai continuar sendo uma carta, né? Isso diz um tanto do significante. Você escuta um termo e aí você tenta decompor esse termo, fazer assim, sabe, aquilo que a gente chama de poesia lacaniana. Você pega uma palavra e aí você pica ela em vários sentidos, achando ali que você vai extrair mais possibilidades de interpretação. Não, né? O significante, de alguma forma, ele não é decomponível. Ao mesmo tempo, o significante não faz todo, né? Ele é sempre particular, não tem assim o significante geral. Ele diz de uma relação que não é generalizável nem abstrata, né? Aqui é uma ideia de que o significante ele é avesso à lógica do simbolismo, por exemplo, né? Além disso, o significante ele seria uma unidade por ser único, né? Bem, o que significa isso?
significa que ele simboliza uma ausência no sentido de que ele não tem um sentido unívoco, mas ele vai construindo sentidos à medida em que ele está falando de algo que não está ali presente, né? Então, essa carta ela vai se transformando, o seu sentido vai se transformando a partir da posição que ela está também, né? O seu próprio sentido ele vai se transformando. Enfim, além disso, o que mais? Eu acho que tem um ponto aqui muito importante, que, bem, significa que ele não é funcional, né? Então, ele não cumpre simplesmente uma função, senão, esse é um exemplo muito bom do Lacan, a gente não devolveria cartas de amor. Bem, a carta foi lá, fez a função de uma declaração amorosa, por que se devolve a carta? Né? E, por fim, né, a carta, a letra, ela está independentemente do seu sentido ou conteúdo. Né? E ele vai trazer essa ideia de que os acontecimentos eles não seriam tão afetados se a gente lesse a carta. Bem, isso para dizer que a gente, clínica, na nossa atividade, a gente está diante de uma série de cartas, né, que podem dizer desses sintomas que não recebem nomes, de modos de narrativas de sofrimento, etc. E muitas vezes as pessoas chegam até a gente depois de passar por um monte de agulha e microscópio, né? Então, assim, tentando resolver as suas questões a partir dessa dimensão de uma realidade simplista, sem levar em consideração o lugar em que o simbólico operaria aí alguma função, alguma determinação, né? Mas continuando aqui, o Lacan, então, ele vai definir a ideia da letra. Eu trago aqui a instância da letra no inconsciente, é um outro texto dos escritos. Ele vai trazer a ideia da letra, né, letra, carta, como esse suporte material que o discurso concreto empresta da linguagem. Isso é muito interessante, porque aqui o Lacan está já marcando uma diferença com relação ao Saussure, né? Estava hoje conversando com o pessoal sobre essa questão, pensando aí função e campo, né? Mas já tem aqui uma diferença, que, enfim. Mas antes disso, só para terminar essa parte, então o Lacan vai trazer que aqui ele chama de ciência dos sonhos, né? Que é a tradução francesa da interpretação dos sonhos. Então, ele vai trazer que o que está ali em jogo é a letra do discurso, na sua textura, seus empregos e sua imanência na matéria em causa. Muito interessante, né? Então, é da possibilidade de se ler, né, o lugar e a função da letra nesse discurso que a gente tem, então, a via régia, né, para o inconsciente. E acho que o grande passo freudiano aí é o de considerar o sonho, né, como esse rebus. Para quem não conhece esse termo, rebus, digamos assim, seria tomar a literalidade da palavra para você estipular o sentido. Então, no sonho, a gente tem uma série de imagens, né? O rebus é um tipo de jogo, é um jogo semiótico entre imagem e palavra. Então, ao invés de você sonhar com soldado, você sonha com sol e com um dado. E aí, a hora que você está falando ali, não, tinha um sol, um dado, enfim, isso pode, né, dizer de algo além do que um sol, e a ideia de sol, de astro-rei, etc., e de dado, acaso, sorte. Às vezes só o soldado, né? Então, nesse sentido da literalidade que está em jogo. Então, tomar, como Lacan fala, ao pé da letra. E falando em pé, eu acho que isso é interessante, né, de colocar que bem, me parece que o Lacan, ao tomar essa ideia de carta-letra, e eu quero até ouvir os colegas, ele está mais do que simplesmente marcando a posição de um discurso sobre o significante, porque ele está falando aqui
desse lugar, assim, o suporte material do discurso concreto, né? E aqui tem uma diferença do Lacan frente ao Saussure, né? Se a gente enfim, está um pouco mais inteirado nessa discussão, o Saussure ele é o pai da linguística estrutural, da linguística moderna, digamos assim, não necessariamente estrutural. Mas ele foi o primeiro cara a entender que haveria no campo das ciências ditas humanas uma possibilidade do estabelecimento assim de considerações mais próximas de uma ordem de necessidade, né? Então, assim, ele para além do que o fenômeno da linguagem, né, para além desse lugar da contingência, de termos de qualidade, o Saussure ele encontrou uma forma de estudar isso como um sistema, né? Então, propondo um campo de elementos articulados, que daria assim, um grau de previsibilidade dos movimentos internos desse sistema. O que o Saussure fez? Ele falou, olha, tem um negócio chamado linguagem. A linguagem ela é formada por algo que é contingente, assim, do momento, que é a fala enquanto um ato de comunicação, enquanto um ato assim, executivo mesmo, né, de transmissão de um pensamento, que a gente não tem como estudar isso, porque é algo muito do momento, mas a gente poderia estudar o quê? O outro lado da linguagem, que é a língua, como esse sistema estruturado, né? E aí ele vai propor a língua como esse campo das relações diferenciais entre os signos linguísticos, etc, etc. E o Lacan, quando ele empreende, né, esse momento, esse movimento de aproximação com a linguística, um texto inaugural dessa conversa, né, é função e campo da fala e da linguagem. Olha só, o Lacan ele pega os dois termos que o Saussure deixou de fora. Ele pega o Saussure assim pelo contrapé. Acho que a expressão mais correta, ele pega o Saussure pelo rabo, né? E aí é muito interessante, porque isso que ele está chamando de discurso concreto, de alguma forma é uma instância um tanto difusa, mas onde ele consegue articular uma ideia de um significante que circula, né, que determina os sujeitos, mas que também nessa circulação transforma, né, pode transformar. Se a gente está falando de uma terapêutica pela palavra, essa ideia da carta ela é muito rica, né, para a gente pensar então, ou da letra, esse suporte material do significante. Enfim, vamos voltar para isso. Continuando aqui. Então, a carta do Paul, enquanto próxima da ideia de um significante, como no próprio conto aparece, né, ela é a ideia de um termo muito simples, muito evidente, né? Isso, no primeiro diálogo do Pan, ele insiste nessa ideia. Não, mas é um mistério simples demais, evidente demais, né? O sentido dessa carta, ela vai se transformando a depender das cenas, porque depende, enfim, né, das posições que estão ali colocadas. Ou seja, não tem um sentido último da carta, não tem um sentido profundo da carta, né? Então, não tem profundezas, não tem interior. O que tem aí é essa lógica da superfície. A gente poderia pensar a topologia do significante como respondendo a uma topologia moebiana, né? Eu quero só fazer aqui, eu nem sei se vocês estão... O meu sinal tá bom para vocês, gente? Vocês conseguem me ver bem? Tá. Porque quando a gente pensa na carta como não tendo nem interioridade, nem profundezas, a gente teria que entender o que é uma carta, bem, já que a analogia aqui é com a carta roubada, o que era uma carta no século XIX. Por quê? Porque quando a gente pensa uma carta comum, sei lá, eu vou pegar essa aqui. Você tem um envelope
e aí você abre o envelope, e aí você tem uma carta dentro, certo? É assim que as cartas são mandadas hoje, em sua maioria. No século XIX, não. No século XIX, você tinha uma carta como essa. A carta roubada é uma carta como essa, em que você tem um papel único, que é dobrado de uma certa maneira, e aí você tem aqui o sinete. Aqui não tá com sinete, eu não consegui fazer, enfim. Mas super legal de fazer com cera. Você faz um sinete em que você cola essa carta, né? E aí geralmente é a marca do emissário da carta, aquele que é o como é que chama? É o remetente? É o remetente, né? E aqui você colocava, sei lá, o destinatário da carta, né? Para quem que ia a carta. Só que aí o curioso bem, essa carta ela é uma dobradura que você pode simplesmente inverter essa dobra. E invertendo a dobra, você pode, então, refazer o... Eu fiz aqui do lado errado, mas dá para refazer a sua dobradura. E olha só, desse lado aqui, ó, você está com o avesso do que estava antes colocado. É exatamente isso que a carta do Paul traz. O ministro, quando ele pega a carta, ele torna a carta pelo seu avesso. Então, a mensagem, né, de alguma forma, ela fica escondida em algum canto, mas você pode simplesmente virar essa carta. Daí essa ideia da topologia moebiana, e tanto faz, você pode virar, revirar. O fato é, a carta ela não tem um sentido único, uma interioridade, né? O que não é a carta, por exemplo, para Marie Bonaparte, já que a gente está falando aqui, né, de um outro entendimento da leitura clínica. Para Marie Bonaparte, a carta tem um sentido e uma interioridade. E o sentido da carta qual que é? Vai parecer piada, mas o sentido da carta para Marie Bonaparte é que, bem, o que é isso que foi retirado da rainha e que volta para a rainha depois de um momento? É o pênis da mãe. É o pênis da mãe castrada, que o Paul estava ali, mais uma vez, lidando com essas dificuldades. Assim, é o único sentido possível, gente. É uma beira a loucura, né? Socorro. Bem, então, continuando aqui, né? Continuando, queria falar um pouco sobre essas relações, né? Para a gente já encaminhar para o fim da exposição, e depois a gente conversa, essas relações da carta com os personagens, né? Peraí, cadê? Peraí, gente, eu acho que eu me perdi um pouco. Ah, sim. Então, o Lacan está trazendo essa ideia de, ok, né? De quem que é a carta? Né? A quem ela pertence? Ele vai falar, olha, a carta, como significante, ninguém possui a carta, né? As pessoas detêm momentaneamente, mas ela essencialmente circula, né? E a ideia é justamente que, a depender do lugar onde está essa carta, com quem está essa carta, você vai ter papéis muito diferentes, né? E aí essa ideia que o Lacan vai trazer de que não são as pessoas que possuem a carta, mas é a carta, né, que os possui. E aí, quero trazer essa ideia que, enfim, parece bem interessante. Eu vou trazer a título de hipótese, como eu falei, eu quero trazer algumas hipóteses para a gente trabalhar aqui, tem coisa que eu quero desenvolver no próximo encontro, mas vamos lá. Né? A gente tem, num primeiro momento, vamos pensar os sentidos que é essa posse, né, da carta, das pessoas pela carta. Poderia começar falando da rainha, na primeira cena. Né? Então a rainha está lá, ela pega uma carta, que pode ser de um amante, a gente não sabe o que é, o que não é, mas fica meio no ar essa ideia. E ela tenta disfarçar,
o ministro percebe que tem alguma coisa e a rainha ela fica imóvel. E ela está imóvel porque qualquer movimento que ela fizesse poderia chamar a atenção de quem? De quem não pode ler a carta, no caso, o rei. Né? Tem algo ali que coloca a relação dela em jogo com esse rei. Então, de alguma forma, ela fica petrificada, ela fica num lugar assim de um tipo de reação que o Lacan vai nomear como um tipo de reação assim imaginária. Né? Porque ela está numa relação imaginária com o outro e ela, de alguma forma, reage de um modo muito enrijecido. Né? Algo que a gente encontra, e quando o Lacan vai falar desses tipos de reações imaginárias, ele vai estudar, assim como ele falou das abelhas, ele vai estudar o comportamento animal. Isso é muito interessante. Né? Ele vai estudar a etologia. Então, esse ramo assim, da biologia que estuda o comportamento animal, isso vocês já devem ter visto em alguns cantos, mas tem esse movimento de alguns animais que se fingem de morto para escapar de uma situação assim cilada. Né? Algo um tanto próximo do que a rainha faz. Ela percebe tudo que o ministro está fazendo, mas ela não pode se mexer. Né? No segundo momento, essa relação dual, né, a relação assim, o nível imaginário da relação nesse campo dual é todo o meu comportamento está determinado no meu endereçamento a esse outro imediato aqui. Na segunda cena, o ministro, ele ocupa um lugar que ele não percebe, né, que, enfim, tem alguém que pode estar lendo a situação melhor que ele, porque ele está totalmente alienado na relação com esse outro que é a polícia. A polícia não está encontrando nada, a polícia não sabe de nada, e ele está ali, de alguma forma, imobilizado nessa relação, e ele está numa posição assim, de desconhecimento. Também um campo dessa relação imaginária, né? que até tem um a mais aí, que o Lacan vai nomear essa relação narcísica, porque quando o ministro vira a carta, ele endereça para ele com o sinete dele. Né? Então, assim, tem um lugar de autorreferência nesse segundo momento. Né? E ele até, eu acho que é muito curioso, porque o Lacan, e eu quero trazer isso com mais calma, daqui 2 semanas, né? Ele vai aproximar a posição do ministro da posição do neurótico. Né? De alguma forma, o ministro ele esqueceu que a carta estava ali, enfim. Né? Tem algo aí dessa relação com o inconsciente que recebe uma certa opacidade. Mas isso, enfim, a gente vai caminhar com um pouco mais de calma. O Dupin, né? O que acontece com esse super detetive? Né? Ele pega a carta, então ele vai lá, ele percebe que tinha uma carta meio estranha, que ele estava tentando disfarçar ali, aí ele faz toda uma armadilha para então trocar a carta, e aí o Lacan se pergunta, então é isso, ele pegou a carta e devolveu. Acabou o circuito da eficácia simbólica que está no entorno da carta. E aí ele diz que não, né? E exatamente por 2 episódios, né? Um primeiro episódio seria o lugar da remuneração. Então, o Dupin está ali mostrando que ele está querendo mais dinheiro e mais dinheiro. Tem um lugar ali de uma ganância, né, assinalada. Mas também tem a mensagem que ele coloca na carta. Ele faz uma provocação para o ministro. De alguma forma, ele entra nessa cena de uma explosão passional, né? Então, ali, de alguma forma, a gente vê que o Dupin ele entra na posição que antes era a posição, primeiro da rainha, depois do ministro, agora do Dupin. Né? E aí o Lacan ele termina essa ideia falando que, então, a imagem desse detetive, que é uma mistura aí de poeta e matemático, é uma imagem assim, de altíssimo nível, né?
que, assim, impassível, elegante, etc., se transforma, num segundo momento, nesse monstro que está colocado como um homem sem princípios, né? Essa é uma ideia muito interessante. Até o próprio discurso que o Dupin faz, aquilo que a gente estava falando antes, né? Essa demonstração de erudição e tudo mais, mostra alguém muito autorreferenciado e, de alguma forma, se perdendo, vamos chamar assim, no personagem, né? E aí aqui eu quero trazer uma hipótese, que é justamente pensar que teríamos aí uma terceira cena. A gente falou de duas cenas até agora. As cenas do conto, mas aqui a gente tem uma terceira cena. E eu quero aproveitar para apresentar isso, e eu vou continuar desenvolvendo no próximo encontro, aproveitar um modelo que o Lacan ele traz no seminário da carta roubada, que é... Opa, nossa, eu apertei aqui achando que ia, foi pro... O esquema L. Né? Então, que seria essa inscrição, essa definição interessante, inscrição topológica do circuito do significante. É uma descrição essa definição é uma definição do Marc Darmon, desse livro aqui, ó. Recomendo vivamente. Não tem traduzido ainda. Toro Editorial, por favor, traduzam. Enfim. Mas isso para dizer que aqui o Lacan ele traz um modelo que a gente poderia pensar, bem, uma relação entre sujeito e outro, mas que o conto da carta roubada, nessa lógica de uma mistura entre sujeitos, poderia dizer de 4 lugares, de 4 personagens, né, que são aqui exemplificados. Então, bem, o esquema L, a gente vai falar disso várias vezes ainda, hoje eu só estou trazendo de passagem, mas de alguma forma ele poderia ser lido nessa chave, né? Numa chave, enfim, de o lado A, o lado B. O lado A, um sujeito descentrado, e o Lacan insiste muito nisso, né? O sujeito do inconsciente ele não é o todo da dimensão humana do sujeito, né? O eu, enquanto essa instância imaginária, que esse euzinho, também diz desse sujeito que é um sujeito descentrado. Isso o Lacan insiste no seminário 2, né? Já que estamos falando, localizando onde está. E do outro lado, a dimensão do outro, né? Do lado, não sei se direito ou esquerdo, um deles, você tem esse outro desdobrado, esse outro imaginário, esse outro simbólico, né? E aí você tem um circuito, enfim, a gente vai falar disso, mas só para dizer que temos uma relação do campo do imaginário e você teria uma relação propriamente simbólica. Tá circuito? Bem, é circuito. O que nós teríamos, né, na cena 1? Vamos lá, aproveitando essas 4 posições, a gente teria, bem, a carta, a letra, tem vários momentos em que o Lacan vai dizer a carta é o verdadeiro sujeito da conversa toda. Né? De alguma forma, ela está do lado de cá, né, o lado da rainha. A rainha está nessa posição aqui inferior, se regulando por uma relação imaginária com quem? Com o rei. Então, ela está olhando onde está o rei. Ela está vendo esse rei, ele não está vendo nada. Ela está ali imóvel. E quem é que vai, de alguma forma, ler a dinâmica da situação toda de uma posição simbólica? O ministro. Então, o ministro, ele vê onde está a rainha, ele vê onde está a carta, e ele, então, de alguma forma, pega essa carta. Na segunda cena, a gente teria, então, uma mudança de posições. A relação imaginária fica entre o ministro e a polícia. Nesse sentido, o ministro, ele está vendo que o outro não vê, e ele se acredita, então, salvo por isso, mas ele acaba não vendo que tem alguém que enxerga a dinâmica simbólica da coisa, que é o Dupin. Ele vai, então, consegue obter essa carta. Mas isso seria, sim, uma proposta para a gente pensar o que seria a terceira cena. Porque a terceira cena, o que o Paul faz, e essa é uma ideia que eu quero trabalhar bem, com calma, no próximo encontro. O que o Dupin faz em diversos contos é
convocar o lugar do leitor numa outra posição. Né? As histórias do Dupin, elas se decolam da simples narrativa. Então, quando o Dupin, no final do conto, ele começa a fazer toda aquela demonstração de erudição, ele foi para essa posição que aqui está a posição do ministro. Né? Isso é muito interessante, porque ele vai para essa posição, o ministro fica naquele lugar o lugar aqui que é da polícia, que ele não sabe de nada, Dupin, enfim, se acredita nessa relação dual, mas quem que então resta nesse lugar terceiro, nesse lugar de enxergar a dinâmica simbólica? Essa é uma proposta que traria para a terceira cena. Esse terceiro é o leitor, no caso é o Lacan. Ou, se a gente quiser, o lacanalista aqui. Né? O conto da carta roubada é um conto que ele inclui o leitor na própria dinâmica simbólica que está em marcha. Né? Acho que isso aqui é um ponto essencial. E pensar essas três cenas, isso eu não vou... enfim, hoje, acho que a gente já está passando do tempo aqui. Pensar essas três cenas também poderia nos levar a pensar, e eu quero trazer isso no próximo encontro, como que as três cenas se articulariam no campo da clínica. Né? A gente poderia ler aqui, né, momentos, tempos da clínica. Por fim, né, então, pensar esse terceiro momento é pensar também o campo da transferência, por exemplo. Né? Isso que, enfim, queria trazer para vocês. Porque nós, analistas, como Lacan traz, né, também somos emissários dessas cartas roubadas que, por um tempo, ficam com a gente. Né? Essas cartas, elas chegam até a gente, nossa atividade, né? E são cartas que, bem, tem essa uma frase clássica, né, que é uma frase latina, que é verba volant, scripta manente, né? Ela fala, a palavra, ela voa, mas a escrita, ela escreve, ela permanece. Né? Que é como o Temer introduziu aquela carta horrorosa, que ele estava se queixando que ele era um vice decorativo. Né? Mas o que o Lacan traz é o avesso disso. Né? As falas, elas marcam, e a gente sabe como é difícil, às vezes, se livrar de alguma fala. A gente escuta uma fala que marca, né, as pessoas, e as falas também nos posicionam em um lugar, por vezes, extremamente fixo. Né? Elas dizem da nossa posição, uma posição que, por vezes, insiste em ser da mesma monta. Mas tem algo do campo da letra, do campo da carta, que voa. Né? Enfim, então eu trago isso como hipóteses para hoje, essa ideia das três cenas, e quero trabalhar isso no próximo encontro. Mas tudo isso para dizer, né, que, ao fim e ao cabo, essa é a grande posição do Lacan. Ele discorda frontalmente do nosso ex-vício decorativo. Muito bom. É isso por hoje, gente. E aí eu queria ouvir vocês. E aí? Então, a gente tem o Alexandre Petri. Legal. Vai uma por vez, João? Pode ser? Uma pergunta por vez? Pode ser. Ou a gente vai juntando. Enfim. Tá. Bom, E aí, boa noite. Alexandre? Parabéns aí pela apresentação muito bacana, nessa terceira cena, porque eu gostaria de só fazer alguns comentários, a gente pode avançar nos encontros. Essa cena, para mim, eu curti muito, achei ela perfeita, João, porque ela fecha, para mim, uma teoria que eu comentei contigo hoje de tarde, que é uma teoria que é defendida pelos grupos de leitores do Paul, e acho que foi o primeiro que pontuou, foi o Milner, se não me engano, que é a teoria de que o Dupin e o ministro são irmãos. E o Paul, ele deixa coordenadas escondidas, digamos assim, mas claras defendendo essa hipótese. Né? Ele menciona, se não me engano, não é o Dupin, mas o colega dele mencionam a ideia de dois irmãos,
Dupin é mencionado como um poeta e um matemático, Aham. e esse último momento de fúria, né, que você mencionou muito bem, que o Dupin, ele traz informações muito privilegiadas do ministro, a menção final, né, que ele vai dizer sobre o destino de Tietes e de Atreus, se refere a 2 irmãos gêmeos. Sim, perfeito. Então, assim, acho que colabore e é sensacional essa análise. A segunda menção, bem rápida, a segunda e terceira, seria algo que você mencionou muito bem sobre a função do detetive, e eu acho que o primeiro que eu vi mencionando esse problema foi o Eldenstein, que é como na mídia e nos grupos de psicanalistas a gente tem um analista como um super detetive, né? Inclusive a série do Freud como um mega detetive, que é o que a Maria Bonaparte faz, né? De ter a localização, de ser um investigador que não desiste, que vai até o final, que tem algo oculto que só ele encontra. Da mesma forma que um problema que eu penso que a gente sofre muito hoje no campo é a radicalidade e a diferença que a Maria Bonaparte faz e que o Lacan propõe, porque, na minha visão, daria para dizer que o Lacan não faz, ele usa a carta roubada para pensar a teoria psicanalítica, mas ele não faz uma análise psicanalítica, né, que é o que a Maria Bonaparte faz, que, né, ainda bem que o Poe já tinha falecido, porque é cruel, e que hoje a gente encontra muito no campo, né, que são as grandes análises psicanalíticas de tudo, né, que a gente encontra tudo, né, como esse super segredo camuflado. E por fim, só mencionando aquilo que você comentou, que eu achei muito interessante, que antes, até onde eu sei, o uso das cartas nas histórias, nos contos, estava muito relacionada a essa passagem de um mensageiro que tem que levar uma carta, uma informação, que vai trazer uma revolução para a história medieval, né? E talvez isso que é interessante, que é muito bacana que o Poe apresenta, é um uso diferente da carta. E muito mais porque a carta, ela tem uma função e só tem efeito nas cenas na medida em que ela não foi lida, digamos assim. Né? Por exemplo, no momento em que se a rainha se virasse para o rei e contasse o conteúdo da carta, ainda que fosse desastroso, não avançaria, né? Então seria só isso. Parabéns à apresentação. É isso. Legal. Vamos pegar mais perguntas? Aí, gente... Isabel. E aí, Isabel? Tudo bem? Bom. Eu queria trocar um pouco com vocês do material clínico, que nesses últimos dias, assim, imagino que quem, né, deve atender aqui, talvez a maior parte, como é que vocês estão escutando, por exemplo, essas mensagens, né, pensando nas narrativas aí das crianças que vêm das escolas, as mães desesperadas aí, com essa história que está para ferver amanhã, né, enfim, com essa fake news gigantesca aí, de um desdobramento muito grande, de pessoas presas, com todo esse contexto que a gente está vivenciando, né? Se vocês têm pensado por aí, enquanto eu estava ouvindo, hoje aconteceu muitas sessões, assim, de mães muito angustiadas, grupos de escola, enfim, eu também sou mãe, mas, né, a coisa está fervendo num grau realmente incrível. E fiquei pensando um pouco nessa estrutura, né, de algo que é dito, mas que tem ali, claro, que uma série de situações que envolvem o algoritmo, todas essas coisas que, agora que nós temos um governo, não é? A gente começa a ver alguma articulação sendo posta aí, diante de algum abatimento, diante dessas cartas, né, porque o estrago já está posto também, né? Mas se você, enfim, queria conversar um pouco sobre isso, assim, ouvir se vocês conseguem pensar clinicamente sobre essa ideia que você colocou no começo, assim, né, João? O do quanto a gente também é clinicamente intercedido dessa forma, né? Por palavras significantes, narrativas que chegam dentro dessa lógica toda que a gente está vivendo na internet, por exemplo, né? Não sei se foi claro, mas queria ouvir um pouco de vocês, assim, fiquei pensando um pouco nessa estrutura, né, da carta que é dada, quer dizer, uma letra que é dada, ó, te dei a letra, e não vem amanhã, né, ó, não, fiquei sabendo que agora teve uma bochicha aqui no meu último paciente, a mãe estava muito angustiada,
porque o filho chegou, então, contando, às 6 horas da tarde da escola, que uma vidente tinha visto lá uma situação e que ia acontecer mesmo. Então, ela colou naquilo, né? Carta colada. Sim. E o processo disso, né? De como é que a gente, às vezes, tem que ali encaminhar com outras... Claro que a estrutura, caso a caso, obviamente, mas esse movimento da carta se coloca aí, né? Sim. Interessante. Mais alguma? Como é que a gente faz? Acho que eu vou responder, então, as duas, se só tiver mais pergunta aí. Bem, acho que tem uma primeira questão que o Alexandre traz, né? Essas teorias do ministro e do PAN como irmãos. Eu concordo que tem uma posição, né? Tem até a questão lá da mensagem final, né? Provocativa, mas ainda não sei. Dentro das teorias literárias, me parece muito interessante, mas eu não sei assim qual a função que seria, né? Eles serem irmãos ou não, uma coisa que fica tão assim escondida. Mas é isso, né? Tanto o ministro no momento A, quanto do PAN no momento B, quanto o Lacan, vamos nessa interpretação, né? No momento C, são matemáticos e poetas, em algum grau, né? Enfim, Lacan, queremos crer mais matemático do que poeta, mas os matemáticos não vão concordar com isso, a gente sabe. Mas isso para dizer que eu acho que eu acho muito curioso, né? Eu já tinha visto teorias de que eles seriam doppelgangers, assim, um do outro, né? Mas o fato é que tem uma posição simbólica que se repete, né? Mas eu não saberia dizer mais do que isso, mas eu acho muito interessante, assim, acho que deixa a coisa mais colorida mesmo. Mas sobre a Marie Bonaparte, não sei, a segunda parte que você trouxe, Alexandre, eu achei bem interessante, e eu não sei se eu concordo, né, de que o Lacan não teria feito uma análise psicanalítica, né? Eu acho que ele fez, mas de uma outra psicanálise, né? Que não é a psicanálise da Marie Bonaparte e dessa ideia de uma psicanálise aplicada, que você pega a teoria e você vai lá e encaixa a teoria, né, com a ideia do que é um pai, do que é uma mãe, do que é um sintoma, e do que é uma neurose, você vai ali insertando, né, colonizando a leitura. Eu acho que o que o Lacan faz é uma análise psicanalítica dentro da perspectiva do inconsciente estruturado como uma linguagem. Então ele vai ali, vamos ler aqui o texto clínico, o que a gente pode depreender daqui. Né? Eu acho muito, muito interessante, muito rico enquanto método, né? O Gabriel, nosso colega aqui, estuda método, enfim. Mas enquanto método, me parece uma análise psicanalítica mais interessante, talvez, do que da Marie Bonaparte, né? E sobre o uso que eu trouxe, né? Sobre o uso das cartas nas narrativas, não tenho muito notícia disso, né? De como mensageiros, etc. Mas eu acho também muito, muito bacana, assim, de pensar o que dá para fazer com isso, né? Enquanto ideia, assim, precisaria pensar aqui, enfim. Mas o fato é que a carta ela só tem função enquanto não lida, né? Enquanto isso que você vira e revira, mas que não tem assim o lugar do sentido como prevalente, né? O sentido, o significado, ele é secundário, se não terciário. Terciário existe? Não sei. Mas toda a narrativa, né? Todo o contexto. E sobre a questão que você traz, Isabel, eu acho que a ideia que o Lacan traz, né, dos dois tipos de diálogos que estão ligados, que estão presentes aqui na Carta Roubada, como duas formas de uso da fala, né, em dois tipos de comunicação distintas, eu acho que é mais ou menos disso que a gente está falando, né? Quando a gente pensa, tudo bem, aqui fazendo algumas extensões, mas quando a gente pensa nesse campo das fake news,
é justamente, né, a gente é tomado diante de uma mensagem pela sua face imagética, e o filtro dessas mensagens, a fonte, como que chegou até a mim, quem que falou, qual que foi o caminho, tudo isso é apagado, né? Essa mensagem, ela vem como estampada ali imediatamente, né? Instantaneamente ela já gera uma reação afetiva, e eu acho que o nosso esforço aqui é justamente o de ir trabalhando, né? Quais são os meios pelos quais essas cartas elas vão, né, sendo desviadas, atravessadas, qual é o percurso dela, né? Então, pensar a linguagem como algo que depende essencialmente de uma lógica de transmissão, e pensar por onde se transmite, como se transmite, isso já é muito valioso para pensar, né, enfim, qualquer relação do sujeito com as informações, com as suas verdades, as suas crenças, com a neurose como um todo, né? Enfim, iria por aí. Mas, de fato, acho que agora, essa semana, como você falou, a gente tem sido aí bem bombardeado, né? Com a retórica de fake news da vez, né? Enfim. Bem nessa lógica, né, que você disse assim, que a carta, Lacan diz, né, que a carta só tem função quando ela não lida, né, e a fake news, além de você ter todo esse trabalho aí que o ministro agora está tendo, né, os policiais, enfim, toda essa frente, né, mas o quanto fica nesse doar pro a linha mesmo, né, fica muito no recurso imaginário, né, que difícil essa tratativa para nós todos, assim, poder descolar disso, porque o estrago está aí para todo mundo, né? A angústia está posta, inclusive para quem está na clínica, né? Agora, isso aconteceu uma bosta, eu acabei de falar uma coisa aqui e tal. Mas eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, João, na ideia da fake news, assim, né? Se seria uma fake news a carta roubada. Não, acho que a fake news seria o que se diz, né, do sentido da carta. Assim. Mas, enfim, acho que é uma boa provocação aí para a gente ir pensando. João, tem pergunta no chat, você quer que eu leia? Eu tô lendo aqui, ó. Tem a primeira pergunta do Samir. Legal, Samir, tá por aí? Te agradeço essa pergunta. Como eu falei, modelo assim hipotético ainda para se pensar, mas o lugar do sujeito ali, né? Enfim, não sei ainda quanto isso opera. Estamos aqui experimentando também, né? Mas o fato é que tem diversos momentos em que o Lacan ele assinala que a carta é o verdadeiro sujeito do conto, né? Então, opera aí uma função de sujeito, e de sujeito até no sentido assim, se a gente for pensar, né, no esquema L em si, né, esse centramento do sujeito, ele implica um lugar da posição de fala que é o lugar de onde vem, de onde correm significantes, né, em algum grau, eles são atualizados num discurso, né, são transmitidos, mas, e acho que a carta ela poderia até funcionar nessa ideia de uma... não é sujeito no sentido psicológico, né, porque o sujeito, ele nessa leitura do esquema L, seria as duas posições, ele teria descentrado. E aí teria essa diferença entre sujeito denunciado e sujeito denunciação. Enunciação é esse sujeito da fala, que a gente poderia marcar como mais próximo da ideia de um sujeito do inconsciente, enquanto aquele que, quando a gente fala, né, a gente fala mais do que a gente acredita que vai falar, fala menos do que a gente acredita que vai falar, a gente é, de alguma forma, atravessado por essa instância. Né? Então, acho que daria para acompanhar esse lugar de, bem, esse sujeito como essa posição, como uma posição do sujeito que suporta a circulação do significante. Mas isso, enquanto hipótese, eu quero trazer com mais calma no próximo encontro, mas te agradeço bastante aí, né, a questão. Aí o Marcelo
Se todo aquele que vê a carta roubada, que vê a cena, rouba a carta, Lacan seria uma justificativa para sua afetação, com certeza. Interessante essa ideia, né? O Felipe mandou. Felipe tá aí? Cadê o Felipe? Felipe tá aí. Mandou uma passagem que o Miller, ele diz que a carta roubada seria assim, um tipo de paródia do ensino do Lacan, né? Então, paródia no sentido de que o Lacan estaria ali também encenando. Acho que a gente poderia pensar nesse sentido. Eu não gosto da ideia toda de paródia, porque eu acho que, de alguma forma, diminui o valor assim, de transmissão de um sistema conceitual aí, né? Como se fosse só uma... Bem, assim como o Dupin faz uma demonstração, né, afetada, de erudição, não acho que o Lacan está fazendo isso. Mas, de alguma forma, enfim, eu acho que não está tão distante, né, da forma como ele fala, como ele se coloca, né? Tem até aquele livro da Beth Milan? Não, Catherine Milot, que ela fala sobre a minha vida, aquele livro Minha Vida com Lacan, né? Não sei se vocês chegaram a ver, que ela era amante do Lacan, enfim, e aí ela viveu com o Lacan um tempo, e ela fala, olha, os textos do Lacan eram absolutamente claros, e quando ele escrevia de uma forma muito concisa e muito generosa, mas depois ele editava para complicar a coisa, né? Enfim, eu acho que temos muitos sintomas aí do lacanismo que surgem desse tipo de posicionamento, né? Mas eu acho que a gente pode conversar mais para frente. Deixa eu ver, o que mais? Sim, da Lana, eu estou de acordo, da Lana, acho que é uma boa, é um bom caminho. Vinícius, você mencionou que uma das características do significante é que ele não pode ser partido. Se uma análise significante comporta um outro significado quando cortado, apesar dele ser o mesmo ele ser o mesmo que seria repartido, é o significado, não sei. Olha, eu acho que nesse sentido, Vinícius, eu acho que quando a gente pega a gente vai pensar a dimensão do que seria um significante, né, a se escutar, bem, o significante ele não é uma palavra, necessariamente, né? A palavra, enfim, diz de uma atualização de discurso, né? Assim, como esse código ele opera no discurso, mas o significante ele é uma partícula lógica, né? A partir do qual esse discurso se organiza. Então, se você está... Não você, mas se a pessoa está fazendo esse tipo de malabarismo com a palavra, né, isso que eu chamo de poesia lacaniana, no pior sentido do termo, eu acho que a gente está misturando um pouco as conversas, né? Então, até para pensar, aliás, fiz um trabalho sobre isso, sobre os primórdios da noção de significante no Lacan, né? Uma ideia de base para o Lacan aí não é nem o significante do Saussure, né? É a ideia do mitema do Lévi-Strauss. Então, eu tenho um livro que é Análise Torcida dos Mitos, não é sobre mito, né? Mas é sobre narrativa, sobre como que você vai pensar esse tipo de sistematização do discurso, que é o ponto zero a partir do qual Lacan vai pegar uma noção significante que não diz só do lugar de linguagem, mas de uma análise formal de discurso, acima de tudo, né? Então, o Lévi-Strauss ele vai trazer essa ideia de que um mitema é uma unidade constitutiva mínima do mito que diz de relações entre relações, e não de um termo único, não de uma palavra única. Ele está falando das formas como essas relações elas vão
produzindo conjuntos que se relacionam com outros conjuntos e como que eles vão organizando as narrativas. É mais ou menos por aí que caminha a ideia do significante no Lacan, né? Parte daí a conversa. Mas, enfim, agradeço a pergunta também. Ah, legal, Samira, agora que eu vi. E aí, Felipe? E aí, João, tudo bem? Parabéns novamente pela apresentação. É só uma fala rápida para dar um peso à sua resposta ao Samir, que no próprio Carta Roubada, o Lacan vai falar que o S do esquema L não é o sujeito, é o sujeito analítico. É o sujeito de onde começa o discurso, lembrando que o sujeito só aparece com pelo menos 4 discursos, então ele vai chamar, até você até falou disso no último encontro, sobre o S, né? O S, que ele usa o tema do S, então ali é o sujeito analítico e não o sujeito-sujeito. Sim, legal. Legal. Valeu, mais alguém aí? Gente, então acho que a gente pode ficar por aqui, né? Seguimos, então, em 15. Eu vou continuar, vou buscar trazer desdobramentos dessa ideia, né, que trouxe, assim, só uma pincelada a título de hipótese. E aí eu vou sugerir, vai ser eu queria que fosse um encontro mais focado na obra do Paul, mas então eu vou fazer essa transição, né, entre, bem, por que o Lacan escolhe o Paul? Eu acho que é o primeiro ponto. E aí, enfim, fui recebendo contribuições aí da relação do Paul com a teoria da informação, com a cibernética, né? A gente vai comentar isso, eu vou colocar tudo lá disponível no grupo. E também quero trazer um texto para fazer essa passagem, né, do desenvolvimento dessa hipótese para porque o Paul, eu vou trazer um texto do Christian Dunker e da Tati Assad, né, que vai trabalhar justamente essa ideia de como pensar a função detetive, né, acho que Alexandre trouxe esse termo, a função detetive aí na conversa. Aliás, Alexandre, se você tiver essa referência do Alfredo, onde é que ele fala isso, eu também agradeço, coloco ali na conversa, acho que vai ser bem legal. E é isso, pessoal, agradeço aí, seguimos em 15. Valeu, gente, até mais.